Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Eu sou o Ney do canal Flumimendel. Hoje é domingo e a gente vai trazer as últimas notícias do nosso querido Fluminense. Fluminense no mercado, agitando o mercado, procurando jogadores, tentando repatriar outros. E um deles que está voltando ao Fluminense é o John Kennedy, galera. John Kennedy, que estava no Pachuca, emprestado até dezembro, ficou insatisfeito lá pela reserva, que não está tendo oportunidades, e pediu para sair, pediu para voltar para o Fluminense. Fluminense e Pachuca já se acertaram, eles estão tratando agora os últimos detalhes da volta do John Kennedy. O Fluminense vai ter que pagar uma multa ao Pachuca por quebra de contrato de $300 mil, tá? É possível que o jogador, inclusive, seja apresentado já no Fla-Flu do próximo domingo, tá? Então, John Kennedy voltando, espero que volte com a cabeça no lugar, que queira realmente jogar futebol, se dedicar ao futebol e marcar o seu nome no Fluminense, porque futebol e técnica ele tem, o negócio é a cabeça, né? Ele tem que botar a cabecinha nele no lugar e parar de dar problemas extra-campo. Fluminense também, gente, vai receber 4 milhões da venda do Gerson do Flamengo para o Zenit. O Gerson é da base tricolor, é cria do Fluminense, então o Fluminense receberá ainda uma fatia dessa transferência, o equivalente a 4 milhões, ainda em julho, uma vez que o Zenit vai pagar a multa rescisória à vista, tá? Assunto Kevin Serna. Segundo o GE, o Serna deverá ficar no Fluminense. A diretoria tricolor não tem interesse em negociar o jogador. O Renato conta com o jogador e é um jogador eficiente, já mostrou isso no Brasileiro do ano passado. O Fluminense estava perto da segunda divisão e o Serna foi decisivo, principalmente nos 2 últimos jogos, fazendo gols decisivos. Então não é hora de negociar o Kevin Serna, tá? Quer negociar jogador? Eu vou dar uma ideia para a diretoria. Quer negociar jogador? Negocia Thiago Santos, negocia Ganso, negocia Manuel. Esse tipo de jogador pode negociar, não vai fazer falta nenhuma ao Fluminense. Agora, não jogadores que entram e se dedicam e dão força, dão vontade, entram com determinação e são decisivos. Eu acho que o Serna não é jogador para sair agora, tá? Minha opinião. E acho bom que a diretoria realmente tenha tomado essa atitude, de não negociá-lo, tá? Outra coisa, gente, se o Flamengo também negociar o Pedro está sendo jogado para escanteio lá no Flamengo, não foi relacionado na última partida, parece que não vem se dedicando aos treinos, está desagradando diretoria e técnico e todo mundo, então é possível a saída do Pedro. E se por acaso ele sair, se por acaso ele for vendido, o Fluminense também vai receber uma fatia por ser o clube formador do atleta, tá? O jogador tem o Serna, agora voltando ao assunto Serna, o Serna tem 7 gols nessa temporada e 2 assistências em 33 jogos. Ele é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada atrás do Germancano, tá? Agora, galera, outra contratação que o Fluminense deve fazer manutenção, no caso, né? Não é contratação. É a contratação em definitivo do Nonato, meio-campo Nonato, que está emprestado ao Fluminense até dezembro. Só que o Santos está recebendo proposta pelo Nonato e o Fluminense tem a opção de compra do jogador. Então o Fluminense tem direito a oferecer o valor e pagar o valor pelo jogador. O jogador custa 1,5 milhões de euros, cerca de 8,3 milhões de reais. E os clubes estão negociando, o Fluminense tenta baixar um pouquinho esse valor e o jogador fica no Fluminense a princípio até dezembro. Se o Fluminense contratá-lo, aí sim ele vai ser jogador do Flu, tá? Outra coisa, galera, agora vamos falar de contratações. Quais as posições que o Fluminense está carente? Quais as posições que o Fluminense precisa contratar? Eu acho que precisa contratar um meio ofensivo, porque eu acho que o Ganso já demonstrou que não tem capacidade de ser titular nesse time. Um zagueiro, né? Porque a gente não pode contar com o Manuel, com quase 40 anos, e o Thiago Santos, que é horroroso.
né? Então a gente precisa de um zagueiro. E também um centroavante, uma vez que o Cano e o Everaldo estão mal técnica e fisicamente, tá? A gente está numa seca de gols e a gente precisa contratar um centroavante, um homem-gol, que chegue e vista a camisa titular, tá? É necessário o Fluminense, aos poucos, ir fazendo uma reformulação nesse elenco, tá? Tirando peças que não funcionam mais e trazendo jogadores talentosos e jovens, tá? Eu acho que isso aí todo clube faz, não é só o Fluminense que teria que fazer, o Palmeiras faz, o Flamengo faz. Lá na Europa, então, eles só contratam jovens. Você não vê um jogador veterano num clube europeu, é muito raro, né? Como eu falei, o futebol hoje em dia é correria, é intensidade. Não dá para um jogador ficar andando em campo, tá? Isso não existe mais. Esse tipo de jogador, nos tempos de hoje, não existe mais, tá? Você tem que ter intensidade no jogo. Não é só atacar, você tem que atacar e depois voltar para defender, tá? Gente, uma opinião minha agora, uma dica minha. O Rafael Veiga, meio ofensivo, habilidosíssimo, canhoto, está na reserva do Palmeiras, tá? Ele é reserva atualmente no Palmeiras, não deve estar nada satisfeito com a reserva. E é um jogador que cairia muito bem ali no meio-campo do Fluminense. É um jogador que bate falta, um jogador que corre, que tem intensidade, que luta o jogo todo. E eu acho que seria uma boa para o Fluminense, é um baita camisa 10. Já que o Fluminense gosta de revirar lixo dos outros, para trazer lixo dos outros times, que tal o Rafael Veiga, que seria um lixo de luxo, né? Seria um lixo de luxo para o Fluminense. Então, fica aí minha dica. E quero a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham do Rafael Veiga vestindo a 10 do Fluminense? Falem comigo, deixem a opinião. Peço a galera que se inscreva no canal, deixe o like. E agora tem aí a opção de hypar o vídeo, viu, galera? Então, por favor, quem puder, hype o vídeo aí, não paga nada e vai ajudar muito o canal, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, um bom restinho aí de domingo. E amanhã a gente se encontra aqui no canal novamente. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã.